Bom dia, graça e paz. Estamos aguardando alguns irmãos chegarem. Ó Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, a luz dos povos, tua redenção. Bem-vindos a todos. Aguardando a chegada de mais irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Vamos iniciar a nossa devocional de hoje. A priori nós estaremos tendo a palavra de oração e depois nós iremos partir para a exposição do texto e meditarmos juntos nessa manhã. Pai amado, em Tua trina presença, Senhor. Mais uma vez o Teu povo que se chama pelo Teu nome se reúne, cada um em seu devido lar. Mas isso não muda a característica de que nós somos a igreja. Então, Pai amado, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de mais um novo dia. Te agradecemos pela noite de sono revigoradora e fortalecedora que o Senhor nos concedeu. Rogamos, ó Deus, a iluminação do Teu amado Espírito Santo para que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor escute nossas orações, bem como, ó Deus, o Senhor nos ilumine por meio de Teu amado Espírito, a fim que nós tenhamos a compreensão das Tuas Sagradas Escrituras e que sejamos desafiados, ó Deus, a pormos em prática aquilo que iremos aprender vindo da Tua parte. Assim nós Te agradecemos conscientes, ó Deus, que o Senhor está nos ouvindo e que está atuando na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu convido a todos nós estarmos fazendo a leitura do Salmo de número 119. Nós estaremos reflexionando nos versículos 50 a 52. Salmo de número 119, dos versos 50 a 52, que diz exatamente o seguinte: O que me consola na minha angústia é isto, que a Tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuadamente de mim. Todavia, não me afasto da Tua lei. Lembro-me dos Teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Que Deus, meus irmãos, para o louvor do Seu nome, nos aplique essa palavra, que nos ajude a compreendê-la e a pormos em prática, para que tudo na nossa vida Deus seja exaltado e seja glorificado.
O salmista ele faz uma expressão aqui que me chama exatamente muita atenção. O que me consola na minha angústia é isto. Mas antes de terminar o verso, eu faço a seguinte pergunta: quantas são as pessoas que nesse momento estão angustiadas? Quantas são as pessoas, não somente no nosso país, mas fora de nosso país, que estão suportando uma angústia que parece que não tem fim, mediante a esse confinamento forçado que nós estamos vivendo no presente momento? É bom lembrar, meus irmãos, que para algumas pessoas que vivem a perspectiva social do isolamento das relações pessoais, é algo que está sendo extremamente difícil agora, ter que estar em casa e convivendo com outros. Então, para muitos, talvez isso seja terrível, angustiante. Mas para os cristãos, para nós que entendemos o que é família, o que é unidade, o que é comunhão, acredito eu que para nós isso não está sendo um fardo. Até porque hoje a gente vive uma perspectiva de ocupação tão grande que muitas vezes nós somos cobrados pela nossa presença em nossa própria família. Mas aqui o salmista ele coloca isso direcionando a uma outra situação. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Eu sempre gosto de afirmar e reafirmo muitas vezes em sermões ou em momentos de reflexão que a palavra de Deus é a palavra que traz vida ao morto. E de fato a palavra de Deus tem esse poder, ela nos vivifica, ela também nos santifica. Então, meus irmãos, muitas vezes as dificuldades que existem e que assolam o nosso coração nos dá esse sentimento de angústia, mas também a palavra de Deus nos ensina que nela mesma, a gente encontra aquilo que nossa alma necessita. Então, meus amados, fica claro que na palavra de Deus nós encontramos vida, ela nos vivifica. Quantas vezes nós temos, por exemplo, o desejo de, poxa, eu gostaria de morrer? Quem é que nunca sentiu isso? Quem é que nunca teve vontade de dizer assim, Deus, eu não aguento mais a minha própria existência? Me leva, me tira daqui porque eu não aguento mais isso. Tamanho é o desespero, tamanho é a angústia que muitas vezes nos assola o coração. Mas o ensinamento aqui do salmista, não é? Por mais que nos pareça a nós uma resposta tão simplista para a questão da angústia, em dizer que a palavra, que ele se consola é porque a palavra o vivifica, isso é muito profundo, irmãos. Porque trata-se da nossa relação com Deus, trata-se da nossa relação com a própria palavra. Se nós não temos intimidade e não desenvolvemos e não buscamos o aprofundamento da nossa intimidade com Deus, nós também não vamos ter essa mesma perspectiva de intimidade com a palavra de Deus. Então, se faz necessário que a gente não somente desenvolva a intimidade relacional com o Pai Celestial, mas como é extremamente importante também conhecer a palavra desse Deus. É no momento de nossa angústia, é no momento exatamente em que nós estamos sendo assolados por qualquer circunstância e situação que nós nos sentimos severamente angustiados, é pela palavra de Deus que nós seremos vivificados, e este deve ser o nosso consolo
Porque a palavra de Deus, de fato, ela tem este poder para nos vivificar, meus irmãos. E o salmista aqui, ele afirma isso como uma experiência dele já existente. Ele não está falando numa perspectiva futura, que na relação dele com Deus, Deus irá vivificá-lo, que na relação dele com a palavra irá vivificá-lo, que na situação dele de angústia haverá o consolo. Ele está falando no tempo presente. O salmista está falando aqui no tempo presente. Ele é claro em dizer: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, esse poder vivificador da palavra é para agora. É para quem exatamente neste momento está necessitando de consolo. A palavra de Deus o vivificará. Mas aí vem uma questão que é predominante, que eu sempre tenho falado. Qual é a qualidade da nossa relação com Deus? Qual é a qualidade da nossa intimidade com o Espírito? Qual é a qualidade da nossa intimidade com essa palavra? E na nossa relação com Deus, vem exatamente o desafio no qual este salmista vivencia, que para ele isto é uma realidade presente. Quantos de nós estamos sendo de fato hoje e temos a compreensão que essa palavra nos vivifica? Quanto de nós de fato temos essa experiência íntima e pessoal que essa palavra é transformadora, é poderosa em nossas vidas? Quanto de nós confiamos e cremos nisso do fundo de nossa alma? Então, o salmista prossegue dizendo: os soberbos zombam continuadamente de mim. Bem, quem nunca passou por uma situação como essa? Quem nunca aqui foi ridicularizado por causa de sua fé? Quem nunca aqui foi zombado por professar exatamente a nossa fé no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo? Quem nunca aqui foi chamado de fanático, alienado, radical, quadrado, massa de manobra, e entre outras coisas? Quem não aqui foi chamado de bode por outras religiões? Por pessoas pertencentes a outras religiões chegar e dizer: vocês são bodes. São experiências, são situações, meus irmãos, de perseguição. Não é verdade? São situações que são zombados. Mas o que é que o salmista responde em relação a isso? E é isso que nós vamos aprender com ele. O salmista coloca: todavia, não me afasto da tua lei. Olha como esse salmista, ele valoriza a palavra de Deus. Como ele valoriza os mandamentos do Senhor. A ideia, meus irmãos, é o seguinte: que independente do que aconteça conosco, que seja uma zombaria, que seja uma perseguição, que seja qualquer circunstância difícil e problemática que nós venhamos a vivenciar na nossa vida por causa da nossa fé, aprendamos junto com o salmista: jamais abandonemos em momento algum a lei do Senhor. Jamais abandonemos os decretos de Deus, a sua palavra poderosa, que nós já sabemos que esta palavra nos vivifica, porque é uma experiência real do próprio salmista. Meus irmãos, nós precisamos saber nos posicionarmos muito bem,
Porque uma das coisas que me chamam bastante a atenção é como as pessoas de diversos outros pensamentos religiosos conseguem se impor e dizer aquilo que acreditam e falam aquilo que pensam. E nós muitas vezes diante dessas pessoas nos acuamos. Uma premissa de que estamos fazendo manutenção da paz. Nós não estamos dizendo que a gente tem que sair à briga e a tapa com ninguém por causa do evangelho. Não é isso. Mas se todos nós também temos a liberdade que os outros têm de falar, de expressar aquilo que creem, por que nós não fazemos a mesma coisa? Por que ficar com medo de professarmos a nossa fé? Por que ficar com medo de citar a Bíblia em versículo tal, em capítulo tal? Diz assim e eu creio. Não tenhamos, meus irmãos, esse medo. E nem tenhamos a preocupação do que com as pessoas irão falar. A gente só não vai agredir ninguém. Isso a gente não deve fazer, é fato. Mas na oportunidade, em tempo e fora de tempo, prega essa palavra. Porque é assim mesmo que está na nossa palavra. E assim devemos fazer e devemos proclamá-la. Agora também a gente aprende uma coisa. A gente fala para quem quer ouvir. O Evangelho nós pregamos para as pessoas que querem de fato ouvir o Evangelho. Porque a gente tem que ter a preocupação de a gente não lançar pérolas aos porcos. O salmista continua nos ensinando mais e coloca da seguinte forma no verso 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Então vejamos bem, aqui o salmista já fala de uma perspectiva do passado. O salmista agora fala da sua relação com Deus em relação àquilo que Deus já fez na vida dele. Então, meus amados irmãos, da mesma forma que o salmista aqui ele recorda dos teus juízos de outrora, e ele encontra conforto nisso, então devemos nós lembrarmos das coisas que Deus já realizou na nossa vida. O que foi de grandioso, de poderoso, de majestoso que Deus fez na sua vida? Nós temos algumas experiências que podemos compartilhar e passar horas. Por exemplo, o pastor Aguinaldo está presente conosco e nós fomos alunos no Seminário Presbiteriano do Norte, nos formamos juntos e temos diversas experiências do poder de Deus em nossas vidas nos momentos mais difíceis. Os irmãos também têm, e é exatamente nisso que nós devemos confiar e entender como consolo, porque o Deus que agiu no passado grandiosamente e poderosamente na nossa vida é o Deus que age hoje, aqui, agora, e é o Deus que vai agir lá no futuro. Então nós precisamos, meus irmãos, ter essa confiança. Mas a gente precisa se posicionar diferente de Israel. Eu gosto sempre de lembrar justamente a questão do Êxodo. Por quê? Israel viu as 10 pragas. Israel atravessou o mar vermelho aos pés enxutos. Israel viu o mar se cerrar, fechar, e engolir todo o exército do Egito. Israel testemunhou o cuidado de Deus com o maná toda manhã. Israel tinha a coluna de nuvem refrescando, fazendo sombra e cuidando de todos eles para não se queimarem no sol causticante do deserto. Israel teve a nuvem de fogo à noite, porque são altas temperaturas no deserto à noite também, no sentido de ser frio. Israel teve esse livramento da parte de Deus em relação a tantos animais
peçonhentos que existem na noite do deserto. E do frio, estava lá a nuvem de fogo protegendo, aquecendo o povo. E o que é que Israel faz? Ainda tinha idolatria no seu meio, ainda tinha reclamação, ainda tinha saudade dos repolhos do Egito. Mesmo depois de terem sido testemunhas do grande poder de Deus na vida deles, libertando eles do Egito. Então, meus irmãos, tenhamos uma postura completamente contrária de Israel. Lembremos sim, como um consolo para nós, as coisas poderosas que Deus já realizou na nossa vida, com a consciência de que Deus vai continuar realizando muito mais. Então são essas coisas, meus amados irmãos, que nós precisamos aprender e sermos exemplo de vida para os outros, principalmente para os que são novos na fé, que estão conhecendo o Evangelho, que estão estudando a palavra, que estão sendo discipulados. Nesse aspecto a gente precisa ser exemplo. Então, meus irmãos, que tenhamos aprendido nessa manhã exatamente essas questões. Primeiro, que o consolo de qualquer situação angustiante é que a palavra de Deus nos vivifica, nos traz vida. Essa palavra é poderosa. Ela traz de fato vida àquele que está morto em seus delitos e pecados. Aprendemos também, irmãos, que apesar dos zombeteiros, apesar de terem pessoas zombando de nós, nós não devemos jamais nos afastarmos da lei do Senhor, da palavra do Senhor. E por último, também nós entendemos e nós aprendemos com o salmista que lembrar dos seus juízos de outrora é conforto. Lembrar dos atos poderosos de Deus em nossa vida é conforto, é consolo. Então, meus irmãos, não deixemos de nos apegarmos a esta palavra. Que em nome de Jesus, Deus nos abençoe e nos desafie a ter a mesma confiança do salmista. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por este momento e após a oração os irmãos estarão despedidos. Agradeço a presença de todos os amados irmãos e irmãs. Agradeço o meu amado amigo, e colega de seminário, reverendo Aguinaldo. Deus abençoe meu irmão, a você e a sua família. Deus abençoe a vida de todos vocês que me concederam o privilégio e a alegria de estarmos juntos aqui nessa manhã. Deus abençoe César, só coisa boa na sua vida e na sua família. Eu não consigo citar o nome de todos, mas sei que todos estão me ouvindo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos na Tua trina presença e por saber, ó Deus, que a Tua palavra nos vivifica, saber, ó Deus, que os Teus juízos, eles nos consolam, saber, ó Pai, que apesar de sermos zombados, de sermos questionados acerca da nossa fé, jamais iremos, ó Deus, nos apartarmos da Tua lei, jamais iremos abandonar a Tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, nós rogamos, nós intercedemos pela necessidade de cada amado irmão e irmã presente aqui neste momento de reflexão da Tua palavra. O Senhor conhece a necessidade do coração de cada um, então eu rogo em nome de Teu Filho amado que a Tua boa mão esteja sobre cada um deles e respectivamente sobre toda a parentela deles. Rogamos, ó Deus, a manifestação do Teu consolo, do refrigério do Teu Espírito nas famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos para a Covid-19,
Também rogamos, ó Deus, a manifestação do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade sobre todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente combatendo a Covid-19, que o Senhor os livre de serem contaminados, ó Deus, para que eles prossigam no trabalho de estar salvando vidas. Também rogamos em nome de Jesus, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, Pai amado, a Tua iluminação e orientação na vida de todos os governantes da nossa nação. Eu sei que o Senhor pode fazer da mesma forma que fez com o rei Ciro, de chamá-los de meus servos. Então, Pai Santo, assim nós cremos, assim nós rogamos e nós te agradecemos que o Senhor, em nome de Jesus, nos conceda mais um dia de paz, nos livrando de todo mal e que não permita, ó Deus, que a Covid-19, essa peste perniciosa, não entre em nossa tenda, não entre em nossa casa. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados, estejamos orando, né, uns pelos outros e principalmente, irmãos, estejamos orando pelos governantes do nosso país. Prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente, vice-presidente, governador, os ministros. Que a boa mão do Senhor atue poderosamente na vida desses homens. Estejamos realmente intercedendo todos os dias por essa situação. E pelo futuro também, irmãos. Nós não sabemos como as coisas irão proceder quando terminar o confinamento social. Então precisamos rogar por este povo que sofre, precisamos rogar por nossa nação. Não rogar, irmãos, apenas por nós, que somos filhos de Deus, mas devemos rogar por todos os outros, por todas as pessoas do nosso país. Estejamos intercedendo. Por mais que se digam, que se falem, que se mencione quão desastroso será depois, a quantidade de empresas que fecharam, de gente demitida, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, nós confiamos no Deus que providencia tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Mas essa é uma experiência que nós cremos e que temos com Ele. Muitas pessoas não têm essa experiência com nosso Salvador, não têm essa experiência com nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E precisamos rogar e interceder por estes também. Então, Deus os conceda um bom dia e mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês. Amanhã, às 9 horas da manhã, mais uma vez nós estaremos aqui. No domingo pela manhã, nós nos encontraremos às 10 horas da manhã. Teremos um momento de reflexão. Estaremos dando continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. À noite, sempre estamos nos reunindo aqui às 19 horas no domingo, tendo um momento de adoração com cânticos inicialmente, depois a exposição da palavra, e toda quarta-feira nós também nos encontramos sempre às 20 horas com a continuidade do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o qual nós já estamos nos aproximando do fim. Domingo nós estaremos terminando o capítulo 14 e aí restarão apenas 2 capítulos para nós estarmos encerrando essa carta. E rogo a oração dos amados irmãos para que Deus nos ilumine e nos direcione por meio do seu Espírito a qual carta previamente nós estaremos estudando após encerrar a 1 Coríntios. Deus os abençoe, um forte abraço a todos, cheiro no coração.